A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Santos e como a Yuri já falou aqui, a gente tá começando mais um episódio. Hoje a gente trouxe uma reflexão que apareceu do nada, né, Yuri, esse tema. E foi um bom, assim, um toque, sabe aqueles memes? Veio assim, né? Aquela... Veio várias transcendeu questões. na mente. Espero que vocês se identifiquem, que vocês gostem também. Conta pra gente, Yuri. Olha, antes de eu falar o tema, Bruna, deixa eu só pedir um espacinho aqui, agradecer a galera que tá acompanhando o Vibecast com a gente toda semana pelas plataformas de áudio, pelo YouTube, Vibecast e Cortes da Vibe. Então, se você aí tá só ouvindo pelas plataformas de áudio, tá com imagem também no YouTube, então você pode assistir a gente, acompanhar o episódio. Então, obrigado pra todo mundo que tá comentando, que tá assistindo, tá acompanhando. E só pra gente fechar o assunto do episódio da semana passada, inclusive, esse é o episódio número 10, hein, Bruna? Da retomada. Chegamos ao 10º. Chegamos ao 10º na retomada do Vibecast. Na semana passada a gente falou sobre remakes de filmes e novelas e tal. E ficaram algumas pontinhas soltas que eu só queria fechar essas pontinhas pra terminar de fechar o assunto. Ó, a gente esqueceu de falar do filme Karate Kid, que teve uma versão muito legal com o filho do Will Smith, né? Sim. Mexeram completamente na história, né? Não foi parecida, né? Não foi, mas a linha é a mesma, né? Sim, a ideia, né? A ideia é a mesma. Até teve agora uma sequência do filme Karate Kid, que chama Cobra Kai, né? Na Netflix, uma série né? Agora, é a série, que é meio que a continuação da história do mais Daniel velho. San, do Mestre Miyagi, que não tem mais, mas ele é citado na série, né? Sim. Então teve essa versão, que eu até imaginei que fosse ter mais versões com o filho do Will Smith, que ia ter o 2 e o 3, mas teve um só com o filho do Will e o Jackie Chan, né? Então acho que faltou a gente falar dessa... Acho que todo mundo viu esse segundo filme. Eu adoro, é muito bonitinho, muito né? Aham. E teve duas coisas que a gente falou também sobre a Elo e o Stênio, que eram da novela Salve Jorge, que eu não lembrei o nome da novela. Isso, essa novela foi muito boa. Foi muito legal também. Foi Inclusive foi da Glória Pérez também. Eu acho que até por isso que ela já tem essa licença poética de trazer personagens de outra novela pra essa novela nova que tá passando, A Travessia. Então esse casal adorável que todo mundo gosta, Elo e Stênio, esteve em Salve Jorge e agora tá em Travessia. E pra fechar, Bruna, teve um remake que eu não sei se você assistiu a primeira versão, porque ela é bem antiga, eu era criança quando passou, chamava A Hora do Espanto. Não. Teve uma versão que era muito clássica da Sessão da Tarde, aí teve até a 1 e a 2, e aí eles fizeram um remake dele completamente jovenzinho, popzinho, músicas pop. Eu achei que seria legal a gente lembrar dele também, que ele é considerado um clássico dos anos 90, aí foi feito um remake. Esse remake é novo? O remake é de 2012, 2011. Não é tão antigo assim, mas eles repaginaram completamente a história. E hoje, quando você vê, por exemplo, nas TVs a cabo, ou então nessas plataformas de streaming, o que faz mais sucesso é esse de agora, esse novo Hora do Espanto, que é uma nova versão, mas que também só pegou o nome e a base da ideia, mas mudou meio... Que é a história. Mais uma indicação, então, pra gente acrescentar na nossa listinha. Da nossa listinha de remakes, que com certeza cabe aí um parte 2, parte 3, tem muita coisa legal, né, Bruna? Muita coisa boa pra falar, sim. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre Existe Amor em SP? Ponto de interrogação. Fica aí o questionamento, né? Inclusive tem aquela música, né, do Criolo, muito boa. Sim. Eu não vou nem cantar, não vou fazer isso com vocês, mas é muito boa, todo mundo conhece. E... O nome é mesmo? Não existe amor. Não existe amor em SP. É verdade. A gente pegou um pedacinho da música. Mas essa música do Criolo é muito boa e... eu vou ter que falar. O Criolo, ele tem, assim, uma licença poética, como você acabou de falar da Glória Pérez, assim, impecável. Não tem como. É até difícil você entender o que o Criolo tá dizendo. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu tive que escutar umas 2, 3 pra entender o que ele tava querendo me dizer. Porque é exatamente isso, porque mexe com a gente, né? Sim. Tá falando ali da nossa realidade, tá falando do nosso mundo. E aí quando você passa a escutar a música e olhar pro mundo daquela mesma forma, te abrem os olhos, né? Você fica refletindo sobre aquilo. Sim, e tem muita música que às vezes passa batido, porque a gente fica prestando mais atenção na melodia, no ritmo. E às vezes a gente não consegue compreender a complexidade daquela música. Então, às vezes, por isso que às vezes a gente não reflete em cima da letra. Que nem eu até fiz isso recentemente em alguns episódios do meu podcast, que eu peguei uns significados de algumas músicas, tipo do Charlie Brown Jr.,
que na época era assim, um sucesso muito grande, e tocava nas rádios e tal, mas tem algumas músicas que a profundidade dela é tão grande, gigantesca. E que não tem nada a ver com comercial, com pop, nada disso, né? O cara tá criticando a sociedade que existe, tipo Legião Urbana nos 80, Exato. que se você pega uma música do Legião Urbana, você coloca nos tempos de hoje, ele critica, parece que ele tá criticando agora, a sociedade de agora. Sim. Então, assim, são versões que envelheceram muito bem. Tem versões que envelhecem mal, Sim. mas Legião Urbana são letras, né? Renato muito Russo. atemporal, né? É atemporal. Inclusive, essa do Criolo que a gente falou também, que ela critica a sociedade em si, né? O Djonga tem muito disso. Ele é mais recente, né, do que Legião Urbana, mas, Sim. assim, é um artista que eu acompanho, inclusive agora eu tem Djonga no meu álbum. Olha só. Mas, assim, as pessoas olham pro Djonga e falam, beleza, é famoso, é legal, vamos curtir. Mas as letras são incrivelmente profundas e te trazem, assim, uma reflexão da sociedade, trazem manifestos mesmo de situações que acontecem, e às vezes eu acho que passa muito despercebido por causa disso. É a batida, Sim. é até um fanatismo, talvez, eu acho que A galera ser. fã também. Escuta aqui, é legal, vou ouvir porque é legal. Mas caramba, profunda, sabe? A letra é muito boa, e é exatamente isso que a gente tá querendo trazer aqui com essa música do Criolo, né? Sim. Nessa parte que a gente vê também, por exemplo, a questão da sociedade em si, você acha que seria melhor a gente falar primeiro da sociedade em geral ou dos relacionamentos a dois, como que funciona numa cidade grande, também que a gente vive numa grande metrópole? Vamos falar dos relacionamentos a dois, então. Sim. Pode falar. o que a gente critica muito e vê, né? Porque assim, se você pega há tempos atrás, você escuta as histórias assim dos nossos pais, dos nossos avós, como era diferente aquele tipo de namoro, aquele namoro que assim, você tinha que ir lá pedir permissão pro pai pra namorar, quando conhecia na escola, e aí você começava a gostar, escrevia cartinha, tinha o correio elegante, esse tipo de coisa. Hoje, quase tudo isso se perdeu, né? Muito disso acho que se perdeu. Não tem mais quase nada. Então, assim, você vê, por exemplo, às vezes, crianças, né, de 13, 14 anos já namorando. Aí vai da criação de cada pai. Eu não tô aqui pra criticar se é certo ou errado, acontece. mas a gente vê, né? Então, aí você fica imaginando, se você começa a namorar tão novo assim, e aí você meio que perde algumas etapas da sua vida, né? Você pula algumas etapas, vamos dizer. E depois, quando você cresce, talvez isso faça falta. Talvez algumas dores que você não sentiu, algumas situações que você não passou ou que você não se preparou, quando você vem pra vida adulta, e aí você não sabe encarar determinados tipos de relacionamento. E aí eu acho que é o que está acontecendo hoje, assim, com essa questão, por exemplo, das redes sociais, dos aplicativos de relacionamentos mesmo, porque nem todos os aplicativos são de namoro. Tem alguns que são para namorar, tem alguns que a galera já quer ir pros finalmente, já quer direto. Hoje em dia só vai direto, né? Oi, tudo bem? Vamos sair. Pronto. Acabou. E aí você já tem que mandar uma foto. E eu já acho complicado, Bruno, essa questão de você ser julgado pela sua imagem. Então, tipo assim, eu tô olhando o aplicativo e eu olho a sua primeira foto. Se eu não gostei dessa primeira foto, já era. Então, assim, onde que tá a essência? Como que eu vou conhecer você? Como que eu vou saber o que a pessoa gosta? Que tipo de música que ela ouve, que nem a gente tá falando agora? Conhecer você, né? E não só tipo assim, a sua aparência. essência. Porque a aparência, ela é só o primeiro impacto. Exato. Depois, se você não tiver um conteúdo, se você não tiver uma ideia pra trocar... Até porque isso se perde, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai... Sim. Tem um dia que a gente nem tá bem e vai de qualquer jeito mesmo e tá ótimo, mas você é você, independente de quem você tá aparecendo, né? Sim, e sabe o que eu acho louco disso? Que nem você falou dessa questão da aparência. Eu acho que é sempre mais legal quando a pessoa tá na versão, assim, menos preocupada com a aparência dela. Porque assim, porque quando, pelo menos pra mim, eu acho assim que eu percebo a essência e eu percebo que eu gosto de uma pessoa, assim, tipo assim, porque tem gente que às vezes cria aquela imagem, né, da pessoa maravilhosa ali. Faz E aí sentido. você vê a pessoa, por exemplo, que nem hoje tem essa questão da maquiagem, tem gente que não gosta de sair sem maquiagem, tem gente que nem, por exemplo, eu sou careca, eu conheço pessoas que são carecas e não saem de boné, sem boné de jeito nenhum. Não, tem que estar de boné, tem que estar de touca. Às vezes tá um puta calor e a pessoa tá usando touca. Então, tipo assim, eu acho legal quando você percebe que a pessoa tá naquela versão mais simples, com uma roupinha de pijama, sem maquiagem, o cabelo de qualquer jeito, mas você tá olhando pra pessoa e você gosta do mesmo jeito. Eu acho que ali você consegue atingir o que é gostar de verdade, da uma essência, pessoa. sabe? Sim, faz sentido. Uma coisa que você tava falando e é muito...
eu vou voltar pros namoros mais recentes, dessas crianças, né, adolescentes que estão começando a namorar de 14, 15 anos. É exatamente o que você falou, acaba pulando etapas da vida, porque, na minha visão, pelo menos, essa etapa é fundamental porque você tá escolhendo para que caminhos você tá indo na sua vida. Você tá entendendo como o mundo funciona, enfim, porque até então você só tá querendo brincar, você tá querendo curtir. Mas depois dos 15, ali, 14, 15 anos, você começa a entender como as coisas realmente funcionam. E aí, se você começa a namorar, e principalmente se for um namoro complicado, vira tudo de perna pro ar, acabou tudo, acabou sua vida, acabou seu psicológico, acabou tudo. Não tô, pelo amor de Deus, também, calma. Mas assim, tira muito do que você deveria ter sido, do que você deveria ter vivido. Sim. Eu tenho uma amiga que até hoje ela nunca namorou, mas eu falo... Cara, você tá aproveitando a sua vida, tá tudo bem. E ela fala, não, mas eu queria ter namorado, não sei o quê. Mas, cara, você tá aproveitando a sua vida, sabe? Aproveita o que você tá tendo hoje, porque depois que você começa a ter um relacionamento, você tem que abrir mão de alguma coisa, querendo ou não. Então, ela fez intercâmbio agora. Eu falei, tá vendo, boba? Se estivesse namorando, como é que ia ficar? Como é que ia ter que deixar alguém aqui? Exato. Ia ter aquela dor da saudade, problemas. A preocupação, o ciúme. Exato. E aí vai onde a gente tá falando, né? Amor existe pra você, existe com outra pessoa, existem várias formas de amor, né? É que quando você tem, que nem você tá falando, um relacionamento muito jovem, né? Aí você abre mão, que nem você falou, você abre mão às vezes de algumas convivências com irmãos, com família. Sim. Algumas coisas que você começa a tipo um compromisso, aí você fica preocupada e você diminui as amizades, você não consegue. E não adianta falar que curtir. Não acontece, porque acontece. Acaba acontecendo. É inevitável, não tem como. Acaba sendo assim. Então, Por acho mais que você tente dividir, né? Não, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou dar conta de tudo. E às vezes, de repente, poderia ter se dedicado melhor a estudos, né? Tipo, dedicado melhor aos seus próprios objetivos, porque aí você começa a pensar primeiro em você, pra depois você entender o restante. Aí quando você começa muito cedo, você nunca vai conseguir pensar só em você. Já tem outra pessoa na sua vida e você mesmo nem tem a sua vida montada. Que nem eu falei. Você não sabe nem o que você quer pra você. Quando eu tinha 22 anos, 19 anos, eu achava que eu já era um super adulto, eu já manjava de tudo. E hoje, quando eu olho pra trás, tipo... Tinha muita coisa que eu era completamente perdido. Se eu paro e penso hoje, falo, meu, caramba, olha as atitudes que eu tive. Então, assim, se com 19, eu hoje um pouco mais, eu olho com 19 eu achava que eu não estava pronto, então imagina com 15, 16. Não, tava longe de estar. A gente acha que tá. A gente sempre acha que tá. A gente sabe de tudo, a gente é um super-homem. Então, eu acho que nem você falou, a gente acaba perdendo algumas coisas que depois é difícil de recuperar na vida adulta. Então, é importante... tomar esse cuidado, que eu falei, a gente não pode criticar ou interferir do jeito que cada pessoa cria ou autoriza os seus filhos, aí a pessoa vai entender o que ela acha melhor, mas que às vezes é melhor tomar cuidado com isso, porque às vezes pode ser assim, são processos difíceis de reverter no futuro, né? Exato. E essa coisa que você estava falando também de conhecer a pessoa por aplicativo, eu confesso que eu nunca... me aventurei por aplicativo. Eu tenho medo, já aparece gente doida demais na nossa vida. Eu nunca quis procurar mais. É meio difícil. Eu imagino. Até porque eu tenho experiências, assim, né, de amigos que falam, meu Deus, eu conheci um doido. Eu falei, tá vendo? Não vou mesmo. Mas, enfim, tem que tomar cuidado também, né? Não é só julgar pela aparência. Você não sabe quem é que tá ali. Às vezes a pessoa, até conversando, se mostrando que é uma pessoa super simples, super... Enfim, legal, assim, uma pessoa que você realmente gostou e depois acaba se mostrando nada daquilo. É só uma face mesmo que mostrou pra você e quando você vai conhecer de verdade, né, é outra coisa completamente diferente. Verdade. Tem que tomar cuidado. É que tem gente que às vezes pode criar um personagem ou então fazer tudo aquilo que você quer ouvir, né? Tipo, tudo que você espera. Então, assim, eu vou falar várias coisas pra agradar, pra mostrar que eu sou uma pessoa que dá atenção, que corre atrás, que geralmente é isso, o poder da conquista, né? Exato. Até conseguir conquistar. E a partir do momento que conquistou, começa a mostrar a verdadeira face. Então, assim, pra você conhecer alguém mesmo, você tem que conviver com essa pessoa. Não tem como você conhecer alguém sem conviver com a pessoa, sem saber o que ela faz, sem saber as atitudes dela numa situação que vai deixar ela mais... encurralado, esse tipo de coisa, ciúmes, essas coisas. Então, o aplicativo, né, esses aplicativos de namoro, teve até uma pessoa que já falou isso, assim, na questão espiritual, aí depende, tem gente que acredita, tem gente que não, mas dizem que na questão espiritual você meio que tá forçando e também tá meio que pulando etapas, porque existem pessoas que vão passar pelo seu caminho, de uma maneira ou outra, às vezes da maneira mais inesperada possível. E aí quando você vai pelo aplicativo, meio que você tá forçando completamente um caminho que não existe. Sim.
Isso é uma visão espiritualista Vou ter que concordar. desse tipo de aplicativo. Então, o que acontece? Pensando nisso, se você pra analisar, realmente faz sentido, que nem você falou, porque, assim, uma pessoa que ela não tá no mesmo círculo que você, ela não trabalha na mesma região que você, tipo assim, vocês jamais se encontrariam, né, se vocês não tivessem feito o aplicativo. Então, assim, como que isso pode dar certo? Então, você pode ver que muitos relacionamentos que começam por aplicativo, é difícil dar certo. Existem os que dão certo, beleza, mas tem muitos que são conturbados. E não dá certo de jeito nenhum. Sim, e eu acho que conta também um pouco, Bruna, essa questão, assim, infelizmente, do desespero. Que nem, por exemplo, você... eu acho que vai muito dessa parte mesmo. Eu concordo que, eu tô me sentindo sozinha, quero encontrar alguém. Beleza, você tá aberto. Já é o primeiro passo, é um passo muito importante. Mas assim, a partir do momento que você quer encontrar uma pessoa a tudo e qualquer custo, atrapalha tudo, você começa a meter os pés pelas mãos e não dá certo. Tem que ir com calma. Sim, porque eu acho que conta isso, porque você já quer meio que acelerar todo o processo. E não é assim, esse começo de conversa, entender o que gosta, o que faz, quais são as coisas em comuns. Isso aí, tipo assim, isso tem que acontecer naturalmente. Sim. Tipo, aí tem muita gente que faz isso, que faz o aplicativo hoje, já quer arrumar alguém amanhã, já quer namorar, já quer compromisso. Mas assim, geralmente por quê? Porque terminou um relacionamento e quer esquecer, ou então quer mostrar pra outra pessoa que tá vivendo a vida. Isso é tão feio, desculpa. Mas não infelizmente acontece muito, né? É feio não só pra outra pessoa, né? Para as pessoas que estão te rodeando, mas pra você não tá respeitando o seu processo interno de superar uma dor, um baque que você sofreu. Você tá querendo... Sim. É uma coisa que a gente tá falando de romantizar, né? De ir atropelando as coisas e não sentir o que você tem que sentir. E não, eu tô bem. Não tô nem aí que ela me largou, que ele me largou. Eu já tô com outra, tô ótima. Você não sentiu. Às vezes é um relacionamento longo, um relacionamento curto. Às vezes isso nem importa, né? Um relacionamento curto tem, às vezes, mais importância que um longo. Mas, enfim. Você acaba atropelando tudo que você tem pra atropelar e você acaba não sentindo só por status. Sim. É isso. Eu acho que o que define é perfeitamente isso que você falou e essa questão do imediatismo. Então, assim, preciso arrumar alguém logo. E aí eu acho que essa energia de que eu tô sozinho, eu preciso muito conhecer alguém, ela acaba sendo uma energia ruim, porque assim, você tá desesperado pra ter alguém, aí você entra no aplicativo, automaticamente a pessoa que tá lá provavelmente também tá nessa mesma vibe. Então, assim, são duas vibes desesperadas, assim, de afirmação, de que, não, eu sinto. E aí, logo de cara, já tem que soltar um te amo, já tem que falar que gosta, já tem que postar foto junto, amor da minha vida. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, muito essas declarações, assim, você fala, caramba, como é que começou a mandar esses dias? Aí já tem uma puta declaração monstrona. Aí daqui a pouco você vê lá, daqui 2 dias terminou de novo. Aí, então, tipo assim... Acontece muito. Parece que você tá querendo provar alguma coisa pra alguém. Sabe, não é pra você. Você quer mostrar pra alguém que você tá namorando, ou que você tem um relacionamento. Então, eu acho que por isso que esses aplicativos hoje, na verdade, eles fazem mais mal do que trazer alguma coisa boa. Porque se você... Eu, por exemplo, infelizmente já me arrisquei a entrar e assim, eu só saio pior. Eu sempre saio pior. Coragem, não. eu sempre saio pior do que eu entrei. Porque eu fico, que nem aquilo que eu falei, da pessoa escolher, aí de você falar, poxa, mas caramba, então ninguém gosta de mim, ninguém gosta da minha imagem, será que eu tô feio? Não sei o que. Já começa aquela autocobrança, aquela autocrítica, né? Não é só o outro que você tá julgando por uma fotinho, não dando um match. Você acaba se sentindo mal. Você acaba se sentindo mal também. Mas, pra quebrar um pouquinho esse negativismo aqui dos aplicativos, eu conheço 2 histórias que começaram nos aplicativos, deram certo, casaram, estão felizes até hoje. Aí, que então, legal. assim, nem tudo tá perdido, galera. Que nem eu falei, tipo, existem os bons casos, e isso é importante a gente falar pra não achar que nunca vai dar certo. Não. Pode assim, dar certo. Eu não tenho coragem de entrar, porque já tô assim, né, até porque, enfim... Mas, não, eu não tenho 3 coragem. pontinhos, não tenho fica no coragem ar, mesmo. Não, eu tenho muito medo de encontrar um louco por aí. Mas, enfim, aí, nunca quis. Que bom. Mas eu tenho uma professora minha,
Ela falou que tava conhecendo, ficaram muito tempo namorando porque se conheceram no Tinder. Ah, que legal. Aí casaram e às vezes eu acompanho ela no Facebook, quando eu mexo no Facebook. Aí eu vejo lá, ela tá super feliz. Se eu não me engano, ela já tem um filho. E tem uma outra pessoa também próxima a mim também que conheceu no Tinder, casou, morou junto e tá tudo certo até hoje. Então, a gente vê até na TV mesmo alguns casos que eles mostram, até mais antigamente quando tinha aqueles bate-papos, né? Que a galera se conversava pelo bate-papo pra depois saber quem era. Mas assim, que nem eu falei, né? Nem tudo tem seu lado só ruim, existe o lado bom também. É que hoje eu acho que as pessoas, cada pessoa ela tem uma vida muito individual, mesmo tendo namorado, mesmo tendo família e tal, mas cada um meio que se fecha na sua bolha. Então assim, você tem aquela sua bolha de você olhar suas séries no celular, de você ver as notícias no celular, de você tá indo pra não sei aonde, tá com foninho de ouvido, então você não tá ouvindo o que tá acontecendo em volta de você. Então assim, a maioria das pessoas vive nesse mundo meio que fechado. Então assim, como que você vai conhecer uma pessoa que não seja pelo aplicativo? Então assim, tem como você ir numa praça e conhecer alguém? Ou então, por exemplo, se você estiver no metrô e aí de repente uma pessoa olha pra você e aí meio que pode rolar um flerte, mas tem gente que pode achar que você é um doido que parou a pessoa, e aí, tudo bem, te achei bonita, quero falar com você. Então assim, isso aqui em São Paulo, eu falo, por exemplo, daqui, porque é uma cidade doidona, né? Então, aqui em São Paulo é inconcebível você fazer isso. Tipo eu assim, acho que as pessoas nem sabem mais fazer isso. Não, no pessoal. porque deve ter até medo, né, de fazer. Não, mas eu acho que é uma questão mesmo de comodismo e eu não sei, talvez até uma certa insegurança de chegar pessoalmente. Sim. Porque se você levar fora pela internet, você apaga e finge que não aconteceu. Mas e pessoalmente, você enfia a cara aonde? E tem muito vídeo na internet rolando de tá na academia, olhou pro lado e aí, tipo, vou procurar no Facebook. Tá do seu lado. Tá do lado, sabe? Isso, tipo, acabou virando uma muleta, né? Porque que nem de você chegar na pessoa e perguntar, eu falo assim, você tem WhatsApp? Aí vai embora, pega o WhatsApp, aí chega em casa, oi, tudo bem? Conversa maior papo, mas pessoalmente cara, mas nada. eu tava ali, do seu lado. Então, isso eu acho que começou até no MSN, não sei se você chegou a pegar o tempo do MSN. Eu acho que sim, mas eu era muito nova, não tinha esses flirts, não, era mais brincadeiras mesmo. Porque o MSN era meio que o WhatsApp de agora, né? Sim. Então, o que naquela época, o MSN, que era o que fazia a gente conversar com as pessoas. E aí começou com esse negócio também, não sei o que lá, pergunta se ela tem MSN. Aí pegava o MSN da pessoa, combinava o horário que ia entrar, vou entrar a tal hora, e você entra lá pra gente conversar. Então, tipo assim, eu acho que dessa época pra cá começou essa muleta, eu diria uma muleta cibernética para as pessoas não tentar mais o flerte pessoal e ficar falando só pela internet. Que nem você falou, você se esconde atrás de uma tela. E aí, se você leva fora, você manda um meme lá, uma figurinha e segue o jogo, manda até né? pro amigo, né? Olha só, não rolou olha, de aí novo. dá o print, fala, tô azarado aqui. Sim, acontece muito. E é exatamente isso. Eu tenho pra mim que não é só um comodismo. Eu acho que é mesmo uma certa insegurança das pessoas de chegarem e levar um fora, assim. Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Eu acho que vai muito disso mesmo. Então geralmente... a gente vê, assim, relacionamentos que começam, quando não são dessa maneira, né, de redes sociais, é que às vezes numa convivência de trabalho, ou de faculdade, ou de escola. Assim, esse de conhecer na rua... mas acontece. Pode acontecer também, mas hoje em dia é bem mais raro, até por causa disso. Porque, assim, a gente nunca sabe o que tá acontecendo, nunca sabe quem vem lá, e aí você fala, pô, será que eu vou falar com essa pessoa? Do nada um cara me abordou no metrô, tá? Pô, o que é isso? Não vou falar. Então, ainda mais hoje, que, né, infelizmente tem uns casos complicados, assim, de gente até maldosa, assediando. Então, é difícil, assim, pra partir pro pessoal numa cidade grande como São Paulo, que tem uma quantidade de pessoas, né? E aí, quando eu falo dessa questão da bolha também, eu acho que as pessoas, elas se tornaram muito individualistas até para todos os tipos de relacionamento, não só pro relacionamento a dois. Sim. Por exemplo, no trabalho, assim, tem muita gente que vai... Que nem, eu já ouvi muito essa frase, eu tô aqui pra trabalhar, não tô aqui pra fazer amigo. Então, assim, não pensa no coletivo, não pensa que se todo mundo fizer um negócio legal, vai dar certo pra todo mundo, vai ser bom pra empresa, vai ser bom pra nós. Não, o cara pensa primeiro nele. Não, vou fazer só pra mim. No metrô, você pega um metrô lotado, 6 horas da tarde na Sé. Ignorância atrás de ignorância. Você entendeu? Empurrando, não quer saber se é criança, se é mulher. Eu costumo falar isso, Bruno. Se você chegar na Sé, 6 horas da tarde, e pegar a mãe do cara e colocar na frente dele, assim, na porta. Ele não quer nem saber. Na hora que a porta abrir, ele vai passar, filho. Ele não quer saber quem tá ali. Sim. Então eu acho que... Isso eu não sei se acontece em todos os lugares, mas eu acho que em cidades grandes, né, metrópoles... É diferente.
acaba tendo mais isso, né? Sim, eu já morei no litoral. E, tipo, na primeira semana que eu morei, nem é tanta distância, né? Era aqui em Santos. Então, tipo, aqui de São Paulo pra Santos tá perto, né? Mas, assim, a primeira semana que eu morei lá, eu percebi a diferença. Sim. As pessoas te olham de um jeito que você se sente mais acolhido do que aqui. As pessoas falam com você querendo te escutar. Sim. Aqui as pessoas falam com você, já no celular e não querem... Isso quando falam. Isso quando falam, exato. Aí você pede ajuda pra alguém por aqui, você tá, sei lá, no metrô perdida, a pessoa não quer nem te escutar, porque acha que tu é doido querendo atacar. Sim, não é? Sim. Eu acho que eu não sinto muito isso, mas eu acredito que homem sinta mais. Quando chega assim perto de uma mulher querendo conversar e tal, eu acho que deve ser mais difícil. Mas quando eu morei lá no litoral, as pessoas eram muito simpáticas. E eu ainda peguei o período de escola, eu me senti muito mais acolhida na escola de lá do que daqui. Então vai muito disso, né? Até na feira, nos feirantes, conversando com a gente, trocando ideia com a gente. Exato, e aqui, ninguém pra ninguém, né? Eu tenho um exemplo parecido também, que eu morei em Roseira, né, que é o interior de São Paulo, e fui criado lá. Eu nasci aqui, mas fui criado lá. Então, quando eu vim de lá pra cá e comecei a trabalhar no metrô, pegar metrô pra trabalhar, quer dizer, né? Eu vim acostumado a dar bom dia pras pessoas, mesmo que eu não conhecia. Lá assim, mesmo que você não conhece, você conhece de vista. Então, dá bom dia pro cobrador. Aí você passa na rua, dá bom dia pras pessoas que olharem pra você. Então, que nem você falou, eu me sentia realmente acolhido e que eu era uma pessoa visível. Sim. Aqui em São Paulo, eu me sinto diferente. invisível. Eu comecei a me sentir invisível. Eu me sentia muito mal, assim, de pegar o elevador. Até hoje acontece isso. Eu tô vindo aqui pra rádio, eu pego o elevador. Tem gente que eu entro no elevador, dou bom dia, a pessoa não responde. Olha na sua cara, vê o que você deu bom dia e não responde. Então, pessoas que às vezes entram no ônibus e não dão um bom dia pro motorista, nem olham na cara dele. Tudo bem, às vezes na correria você às vezes nem faz por mal. Mas tipo assim, quando eu percebo, eu falo, caramba, mano, por que não... O que custa você dar um bom dia pro porteiro do prédio quando você chega? Quando você pega um elevador? Ou então quando você dá licença pra alguém pra passar, sabe? E nesse sentido de se existe ou não amor em São Paulo, a gente que tá aqui tá falando que é difícil, né, esse olhar de pertencimento mesmo, eu fico imaginando pra essas pessoas que são mais carentes, assim. O pessoal de rua, esse pessoal que tá até vendendo balinha dentro do metrô, dentro do ônibus, as pessoas não olham. Sim. É incrível, a pessoa tá ali na sua frente te pedindo ajuda e você tá com fone no ouvido, tá lendo um livro, você só ignora. Confesso que às vezes eu faço isso, outras eu tento ajudar de alguma forma ali, como der na hora, mas é muito... Isso eu acho que já tá enraizado nas pessoas de... Alguém tá ali precisando de ajuda, eu finge que não tá acontecendo. Sim, eu acho que é até um mecanismo de defesa que as pessoas desenvolvem, porque sabe que se olhar, a pessoa vai acabar pedindo. Sim. Aí fala assim, vou ignorar, vou fingir que não tô vendo, e ela não vai pedir pra mim. Sim, sim. E aí tem também aquela coisa da gente sempre ir em cima dos clichês. Então você vê alguém pedindo moeda no farol, vê alguém pedindo dinheiro na rua, pedindo comida, aí já tem aquele clichê, mas ele tá pedindo dinheiro porque ele vai beber. Sim. Ele tá pedindo dinheiro, ele poderia muito bem estar trabalhando, olha lá, ele é jovem, saudável. E aí você já cria um estereótipo de que todo mundo que tá pedindo ajuda tá ali porque não quer trabalhar, tá ali porque não quer fazer outra coisa. É cômodo pedir. Então, fica essa maldade, né? Infelizmente, tem alguns que fazem isso na maldade? Tem, mas tem muita gente que às vezes precisa de ajuda mesmo. Então, assim, pra não filtrar mais, as pessoas começam a ignorar. Só que aí fica uma coisa assim, fica aqueles toma dois uma lados proporção muito grande, né? Da moeda, né? Aquela balança, será que eu ajudo, será que eu não ajudo? Será que essa pessoa realmente precisa ou será que não? Porque eu já presenciei casos de um cara pedindo ajuda, ele tava pedindo comida, não tava nem pedindo dinheiro. A mulher foi, comprou uma Marmitex pra ele e deu. Ela saiu, o cara pegou a Marmitex e só jogou fora, e saiu rindo. Tá vendo? Eu falei, caramba, ele tá aqui todos os dias, eu pego o metrô todo dia ele tá lá pedindo comida. E aí depois disso eu olho pra cara dele e não tem nem como mais sentir dó. Tu não consegue ter compaixão, não consigo, porque, cara, ajudou. Eu imagino que já tenha sido difícil, ele conseguiu uma ajuda. Aí conseguiu o que ele tava pedindo. Sim. A mulher ajudou. Ele pegou e jogou fora e saiu rindo. Aquilo ali pra mim foi tipo... Caramba, e agora? Como é que eu acredito nas pessoas, né? Isso que é complicado, porque tem gente que às vezes usa, né, da boa vontade dos outros e age com má fé. Aqui perto da Paulista mesmo, tem às vezes uma molecadinha que pede bala. Compra uma bala pra mim que eu vou vender.
Aí eu já vi também que eles compram a bala, coloca dentro da mochila e aí vai pedir de novo. Então, tipo assim, ele não vai vender aquela bala que ele comprou, ele vai pedir mais bala. Então, assim, às vezes difícil. Tem gente que age nesse sentido com uma fé, né? Então, assim, por isso que às vezes algumas pessoas acabam ficando com dó. Mas uma coisa eu aprendi também, Bruno, até escutei muito isso na vida, mas aqui na rádio algumas pessoas já falaram também, é que assim, quando você sente vontade de ajudar, independente da pessoa aceitar a sua ajuda de bom grado ou fazer alguma maldade, alguma sacanagem depois, mas o seu coração, você fez a bondade que você achou que deveria fazer. Então, tipo assim, a minha parte de te ajudar, eu fiz. Aí o cara jogou a Marmitex fora, ele que tá perdendo. Eu fiz a minha bondade. Tipo assim, não que, nossa, que maravilhoso. Não, mas o que eu posso fazer pra você hoje? Eu posso te pagar uma Marmitex. Então tá bom, tá aqui. Se o cara vai zoar depois, aí, mas pelo menos você, como sua parte, você fez. Então acho que é o que talvez ajude a gente ainda a continuar acreditando, por mais difícil que seja, mas que ainda acreditar que pode, sabe? Eu acho que vai muito nesse sentido de, como você falou, né, de ficar com o coração tranquilo. E às vezes eu acho também que nem precisa tanto, assim, não precisa você entregar um dinheiro, não precisa você pagar uma Marmitex, não precisa você fazer nada. Outro dia mesmo tinha um cara no metrô entregando o currículo. Um cara pegou. Então, tipo assim, aquilo ali pra ele já foi uma ajuda. Sim. Daí, tem vários casos, né? Uma moça também tava desmaiando no metrô, pediu ajuda, a moça foi lá e ajudou. Hoje, eu tava vindo pro trabalho, a moça tava com uma mala enorme na mão e parecia estar super pesada, carregando várias sacolas. Eu não sei o que ela tava fazendo. Mas aí um cara chegou nela e falou, moça, eu te ajudo. E pegou 2 sacolas da mão dela e a mala gigante e levaram. Legal. Então, tipo assim... como a gente falou no começo do episódio, ainda há esperança, né? As pessoas ainda olham, assim. Então, existe amor em SP, só basta olhar, né? É isso, eu acho que tem que começar da gente olhando pro próximo, entendendo o que tá acontecendo ali. Porque é uma cidade muito grande, como dizem, né? Metrópole, mas tem gente que chama até de megalópole, porque é muita gente. Muita então, assim, eu acho que por isso, né? Por ter muita gente e todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo, então às vezes a galera acaba entrando, né? Nesse formato mais objetivo ou então também individualista. Sem querer. Às vezes a pessoa se torna individualista por tudo que aconteceu, por ter tentado ajudar alguma vez e foi maltratado, por ser criticado de alguma outra maneira e falando, então tá bom, eu vou seguir aqui o meu caminho sozinho, né? Sim. E até isso que você falou agora, eu lembrei de uma vez que eu tava caminhando, assim, eu caminhava de manhã num parque lá perto de casa, e aí, tipo, tinha uns mendigos que ficavam lá, uns ficavam carregando o celular, isso que é engraçado, tem mendigo em São Paulo que tem celular, tá? E aí, tipo, uns ficavam lá lavando as coisas num tanquinho, aí teve um que chegou em mim e falou assim, eu não quero dinheiro, não. Você pode me dar um abraço? Cara, aquilo me quebrou. Você já vai... Já chega perto de você, você já vai... Eu já tava estranho. Eu falei, que vai... E eu tava caminhando, então eu não tava com nada, dinheiro, nada. Eu tava com a chave de casa e com um foninho ouvindo música. E aí ele falou, você pode me dar um abraço? Cara, eu fiquei tão sem graça. Eu falei, posso? Mas tipo assim, eu dei um abraço e tal, e aí eu falei, tá tudo bem. Aí ele saiu um pouquinho e saiu fora, assim, conversou pouco. Mas às vezes é isso. Às vezes eles querem, assim, de repente... que alguém, que nem você falou, alguém veja eles, alguém escute o que eles têm pra dizer, entender o que aconteceu, por que chegou naquele ponto, né? Então, que nem você falou, acho que talvez se a gente tivesse, assim, mais gente enxergando, né? Essas pessoas, mas não só essas pessoas, mas enxergando, que nem você falou, enxergando um idoso que entra no metrô e ninguém dá lugar, enxergando uma senhora que tá com coisa pesada e ninguém ajuda a carregar, ou alguém que tá tentando atravessar, não conhece, tipo, é nítido que a pessoa não conhece São Paulo, tem gente que dá informação errada, tem gente que fala que não sabe, não, é muita sacanagem. Então, tipo, acho que talvez se a gente conseguisse que as pessoas enxergassem mais o dia a dia mesmo, talvez... Vai muito daquela coisa que falam de sensação de pertencimento, né? Você sentir que você pertence àquele lugar e fazer outra pessoa se sentir pertencente também. Sim. Eu acho que é muito isso que a música do Criolo quer dizer. Eu tô falando muito da música do Criolo porque ela mexe comigo nesse ponto. De você tá ali e perceber que não existe amor... Não existe amor em São Paulo, não existe amor nas pessoas. Nas pessoas, sim. Sabe? As pessoas não sabem olhar pra você com aquele carinho, não carinho malicioso de você ter uma intenção a mais, mas só de ajudar. O bom gesto de ajudar. Tem um poema... Drummond. O poema de Drummond. E Agora, José? E ele me traz também esse desconforto, essa sensação de solidão, de vazio, de...
não sei pra onde eu tô indo na minha vida. E é justamente por isso. Se vocês quiserem procurar, E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade. Ele fala... No começo, ele começa o poema dizendo: a festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou. Me dá muito essa sensação de que tava tudo cheio, tudo agitado, e agora parou, tá tudo vazio, eu tô sozinha, eu tô na solidão. E o que eu faço agora? Sabe? E é isso que a gente tá falando, assim. O que acontece com as pessoas e pra onde vai e o que eu faço. Não sei mais onde eu tô, porque... Como que entrou nisso? Né? Como que entrou nisso? Você já parou, assim, tipo, no meio do trânsito, o que eu tô fazendo aqui? Não dá uma crise de existência, assim, do nada. Quando você tá no meio de uma multidão e mesmo assim você se sente sozinho, né? Tipo, tá longeão de casa. E é muito isso. Aí você olha pro lado, assim, e tipo... Nada pra nada, ninguém pra ninguém. Isso é triste ao mesmo tempo e dá uma sensação esquisita na gente, né? Esse individualismo da sociedade atual me assusta. Eu acho que passa pela questão dos eletrônicos também, né? De que tudo hoje você compra pela internet, você não vai comprar em lugar nenhum, tudo você resolve pelo celular praticamente. Você não tem mais dinheiro físico na mão, tudo você paga no cartão, você paga no celular, você paga no Pix. Então, quanto menos pessoas eu tiver contato, melhor, sabe? Parece isso. Que nem você vai ser maltratado numa loja, fala, eu não vou lá pra ser maltratado, vou comprar pela internet mesmo. Sim. E aí vai tornando assim, vai perdendo, que nem eu falei, essas essências no comecinho, que era uma brincadeirinha e tal, mas, pô, era tão legalzinho essa questão do correio elegante, você mandar uma cartinha. Até hoje. Então, quando eu era criança, tinha papel de carta, cara. Você comprava um papel de carta pra escrever uma carta. Então, deve existir, em algum lugar deve ter, mas você raramente a gente vê, não vê mais, sabe? Nas papelarias, é difícil, né? Mas então, eu acho que essa frieza assusta e também tira muito a essência de muita coisa. E você falou dessa música do Criolo, tem uma música também do Emicida, que chama... O Emicida é muito bom também. Chama Levanta e Anda. Então, tipo, ele fala, né, em um momento da música assim, se você não acreditar no seu sonho, cara, se você não for o único responsável por acreditar no que você quer, no seu sonho, eu não sei o que vai. Então, assim, ele fala, quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivo pra seguir, pra sorrir, mas levanta e anda. Então, tipo assim... Às vezes, que nem você falou, a gente se sente perdido, às vezes a gente parece que ninguém tá vendo a gente, cara. Eu tenho muito essa sensação, Bruna. Eu já falei, até que se eu fosse embora um dia a pé, pela Paulista, pelado, eu acho que as pessoas não iam ver, cara. Juro por Deus. Ainda mais aqui, assim, na avenida tão movimentada. Eu juro por Deus que eu tenho a sensação de que eu sou invisível. Várias vezes eu falo, não é possível. Assim, até de pessoa vir na minha reta e, tipo assim, se eu não for um pouquinho pro lado, a pessoa passar por cima de mim. Fala, cara, nossa, mas você não tá me vendo aqui. Então, tipo... Eu já tive essa sensação também. Então, essa música, ela fala disso. Não só isso, mas ele conta a história de um lugar complicado que ele viveu, que ele fala que morava num cômodo pequeno e tal. Então, assim, retrata muito a vida da maioria dos brasileiros, assim, de crescer em lugares difíceis e tal. Mas ele fala, acredita você. Levanta e anda. Mano, não vai ser fácil, mas você é o primeiro a acreditar. Então, se você não acredita, dificilmente outro vai acreditar. E aí, eu acho que retrata essa sociedade individualista. De que, mano... eu sei que mais gente precisa, mas eu preciso primeiro. Sabe? Exato. Parece isso? Não, primeiro eu vou resolver o meu. Depois eu vejo o que eu posso fazer pros outros. Então, e se puder ainda, ver se vai fazer, se der, né? Que nem você falou. Se der, vai fazer, será? Não sei. Tá enraizado, é complicado, mas eu acho que é o que a sociedade vive atualmente. Infelizmente, né? Mas então aí, deixa nos comentários pra gente se você acha que existe amor, se não existe amor, se você já passou por alguma situação dessa que a gente falou aqui. Porque eu acredito que muita gente já passou, não é possível que foi só eu. Não, e a gente escuta também, né, Bruna? Tem muita história que a gente escuta, né, das pessoas. Então a gente acaba... Se não é a gente que passou, foi algum primo, algum parente, nem se falou, né? Deve ter alguém aí que com certeza passou pelas mesmas situações. Se você tiver também alguma indicação, como a gente falou aqui, a gente falou de Djonga, falou de Criolo, Emicida, falamos de Drummond. Legião. Se você tiver algum outro artista, alguma outra obra que você identifique isso que a gente tá falando aqui, por favor, manda pra gente, que a gente adora, né? E como é que encontra a gente nas redes sociais? Só mais uma. Tem uma música do Racionais... Mano Brown, ele fala que a multidão é um monstro sem rosto e sem coração. Boa.
Olha, só pra fechar com chave de ouro, Você tá hein? no meio da multidão, você não vê cara, você vê que tem uma multidão ali. Mas a gente pode falar isso no próximo. Fica pro próximo, então. Mas, ó, nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @VibeMundial. Pode seguir a gente lá, manda mensagem, manda um DM falando sobre o nosso Vibecast. Dá pra ouvir a gente no Spotify, no Google Podcast, Anchor, Deezer. É só pesquisar como Vibecast. Já chegamos ao 10º episódio dessa retomada. Estamos nos cortes também, né, Bruna? Nos cortes da Vibe no YouTube, é só procurar lá, cortes da Vibe, que a gente tá lá. Tem o nosso outro YouTube também, Vibecast, então tá fácil encontrar. Várias maneiras de encontrar. E você que assiste pelo YouTube, pode comentar também, faz sua pergunta, manda tema e sugestão de tema. E também, se puder, se inscreve no canal também, que aí já dá aquela forcinha pra gente. E é isso aí, a gente fica por aqui, a gente tá esperando seus comentários. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.